Os tambores da música eletrônica ainda ecoavam no ar quando o primeiro grito cortou a noite. No início, ninguém deu muita atenção. Era uma festa na praia, afinal, e os gritos pareciam tão normais quanto o som das ondas batendo nas dunas. Mas então veio o segundo grito. Lúcio corria desesperado pela trilha entre as dunas, o rosto manchado de sangue. Ele tropeçou, caindo de joelhos na areia. Quando os outros jovens o alcançaram, viram que ele tremia, os olhos arregalados de puro terror. Algo com dentes enormes. Saiu da escuridão, ele conseguiu murmurar antes de desmaiar. O corpo foi encontrado ao amanhecer, parcialmente coberto pela areia soprada pelo vento. O sol nascente lançou sombras grotescas sobre a cena, destacando o que restava do turista: membros rasgados, pele despedaçada. A polícia isolou a área rapidamente, mas os rumores já corriam pela cidade. Alguns falavam de um ataque de tubarão, embora fosse difícil explicar como um tubarão havia alcançado as dunas. Outros sugeriam um grande gato selvagem, talvez uma onça, que teria se desviado para a praia. Mas quem viu o corpo sabia que aquilo não era trabalho de nenhum animal comum. Rafael chegou à Praia das Almas na tarde seguinte, sua câmera pendurada no ombro e um caderno de anotações em mãos. Como jornalista freelancer, ele já havia coberto de tudo: protestos, casos policiais, histórias locais sobre fantasmas e assombrações. Mas algo sobre aquele caso o intrigava. Ele havia lido o relatório preliminar e as declarações dos sobreviventes. A descrição de Lúcio o incomodava: dentes enormes, uivos que pareciam sair de todos os lados. Isso parecia mais com uma história de terror do que com um relato real. Mas Rafael sabia que o medo podia distorcer a memória. Na delegacia, o delegado Amaral foi direto: animal selvagem. Provavelmente uma onça. Você já viu uma onça fazer isso com alguém? Rafael mostrou as fotos que conseguira com o contato da polícia. O delegado desviou os olhos. É o que temos. Turistas morrem o tempo todo em lugares que não deveriam estar. Foi isso que aconteceu aqui. Mas Rafael sabia que havia mais. Enquanto caminhava pelo mercado local em busca de informações, Rafael percebeu que os moradores mais velhos evitavam falar sobre o assunto. Quando ele mencionava o ataque, a maioria mudava de assunto ou fazia o sinal da cruz. Mas uma mulher, Dona Ivone, finalmente cedeu. Isso já aconteceu antes, sabe? Há muitos anos. Mas ninguém fala disso. A cidade depende dos turistas. Não podemos assustá-los. O que aconteceu antes? Rafael perguntou, anotando freneticamente. Foi durante outra lua cheia como agora. Pessoas mortas, corpos rasgados. Ela riu nervosamente. Mas Rafael percebeu o medo em seus olhos. Naquela noite, outro ataque ocorreu. Dessa vez no calçadão da praia, onde dezenas de pessoas passeavam sob a luz da lua cheia. As testemunhas falaram de um vulto enorme, uma coisa que se movia rápido demais para ser vista claramente. Rafael chegou ao local minutos depois, sua câmera registrando o caos. A polícia isolava a área enquanto turistas choravam e se abraçavam. No chão havia marcas de sangue que levavam para as dunas e, além disso, nada. O medo começou a se espalhar pela cidade. Muitos turistas decidiram partir, mas outros ficaram, atraídos pela morbidez da situação. Os hotéis e pousadas ainda estavam lotados. As conversas alegres deram lugar a sussurros e teorias conspiratórias. Na madrugada seguinte, Rafael foi até a praia, onde as marcas de sangue terminavam. Ele trouxe uma lanterna, uma câmera e uma coragem que começava a vacilar. O som das ondas era um pano de fundo constante. Mas entre as ondas, ele achou que ouviu algo mais, um som baixo e gutural, como um rosnado. Na areia, encontrou marcas de garras. Eram enormes, profundas, como se algo com patas gigantes tivesse caminhado por ali. Ele as seguiu por alguns metros, até que percebeu algo ainda mais perturbador. As marcas de garras gradualmente se transformavam em pegadas humanas. Rafael congelou. Ele olhou ao redor, mas estava sozinho, pelo menos achava que estava. O som do rosnado retornou, mais alto agora, vindo de algum lugar nas dunas. Ele desligou a lanterna e começou a recuar lentamente, o coração disparado.
Ao chegar em sua pousada, Rafael revisou as fotos que tirou. No brilho da tela do computador, ele percebeu algo que não havia notado antes. Ao fundo de uma das imagens entre as dunas, havia uma silhueta humanoide, os olhos brilhando com uma luz amarela que parecia encará-lo. Rafael sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginara. Rafael não dormiu naquela noite. As fotos que ele havia tirado na praia estavam abertas no monitor. E a silhueta ao fundo, com olhos que pareciam brilhar, o encarava como se fosse real. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas um truque de luz. Mas o instinto dizia outra coisa. Na manhã seguinte, a cidade estava diferente. O pânico começava a se espalhar. Um novo ataque havia ocorrido durante a madrugada, desta vez no Mercado Central. O corpo de uma jovem turista foi encontrado em um beco, completamente desfigurado. O que quer que estivesse caçando em Praia das Almas estava se aproximando do coração da cidade. Rafael decidiu ir até a biblioteca municipal, uma construção antiga que parecia fora de lugar entre as pousadas e restaurantes modernos. Ele pediu à bibliotecária por informações sobre crimes antigos ou ataques semelhantes aos que estavam acontecendo. Após alguma relutância, ela trouxe um livro velho, com a capa quase caindo, que parecia mais um diário do que um registro oficial. O título era intrigante: A Maldição do Luar. As páginas estavam amareladas, mas o texto era legível o suficiente. Descreviam uma série de eventos que ocorreram na cidade em 1975. Durante 3 noites de lua cheia, pessoas foram encontradas mortas, mutiladas de forma tão grotesca que as autoridades locais preferiram não divulgar os detalhes. Os sobreviventes na época falavam de criaturas que se moviam rápido demais para serem vistas claramente. Outros descreviam homens que desapareciam durante a noite e reapareciam dias depois, feridos e desorientados, sem memória do que havia acontecido. Uma frase, rabiscada no final de uma das páginas, deixou Rafael arrepiado. Quando a lua sangrar no solstício, a matilha tomará sua forma verdadeira. A lua cheia se aproximava e os ataques estavam se tornando mais frequentes. Rafael começou a prestar mais atenção aos moradores locais, especialmente aqueles que pareciam evitar sair durante o dia. Ele notou um pescador, Carlos, com arranhões profundos no braço, que alegava ter se ferido com redes. Uma garçonete na pousada onde ele estava hospedado mancava, mas se recusava a dizer por quê. Ele tentou confrontar alguns deles, mas suas perguntas eram recebidas com hostilidade. O medo nos olhos dessas pessoas era palpável. Não apenas de serem atacadas, mas de serem descobertas. Naquela noite, ele foi seguido até sua pousada. Ele não conseguiu ver quem era, mas os passos pesados na areia e o som baixo, quase inaudível, de um rosnado o fizeram correr. Enquanto isso, Rafael conheceu Ana, uma bióloga que estava na cidade para estudar a fauna local. Ela se aproximou dele no mercado após ouvir suas perguntas aos moradores. Você está fazendo muito barulho. Isso pode te colocar em perigo, disse ela, enquanto olhava para ele por cima de seus óculos. E você não acha isso tudo estranho? Rafael retrucou. Ana explicou que estava estudando a crescente atividade de lobos-guará na região. O problema era que os ataques recentes não combinavam com o comportamento desses animais. Sei que parece loucura, mas não estamos lidando com lobos comuns. Eles formaram uma aliança improvável. Rafael ofereceu suas anotações e informações e Ana trouxe seus conhecimentos científicos, embora admitisse que ciência não explicava tudo o que estava acontecendo ali. Enquanto pesquisavam juntos, Rafael e Ana começaram a conectar os pontos. Eles descobriram que os ataques não eram aleatórios. Haviam padrões, um ciclo de mortes a cada 50 anos, coincidindo com a lua cheia mais próxima do solstício de verão. Rafael se lembrou da frase no diário: quando a lua sangrar no solstício, a matilha tomará sua forma verdadeira. Ana encontrou registros de rituais indígenas antigos, realizados para manter espíritos animais sob controle. Eles acreditavam que os lobos carregavam uma força poderosa, capaz de transformar homens em bestas, mas que, se não fossem controlados, poderiam trazer destruição.
E se não for só uma lenda? Rafael perguntou. E se eles estiverem se preparando para algo grande? Ana respondeu. Na noite seguinte, Rafael decidiu confrontar Carlos, o pescador que ele havia notado antes. Carlos estava em um bar, bebendo sozinho, e parecia inquieto, como se estivesse tentando suprimir algo. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Rafael perguntou diretamente. Carlos olhou para ele, a respiração pesada. Você não deveria se meter nisso. Não sabe do que eles são capazes. Quem são eles? Antes que pudesse responder, Carlos começou a tremer. Sua pele ficou pálida e ele caiu da cama. Rafael tentou ajudá-lo, mas o pescador se afastou, segurando o estômago como se algo dentro dele estivesse tentando sair. Foi então que aconteceu. Diante dos olhos de Rafael, Carlos começou a se transformar. Sua pele se rasgava, revelando um pelo espesso e negro. Suas mãos se esticaram, as unhas crescendo até se tornarem garras. O rosto se alongou em um focinho grotesco, enquanto dentes pontiagudos brilhavam à luz fraca. Rafael recuou, tentando conter o pânico. Ele mal teve tempo de pegar sua câmera antes que Carlos, ou o que ele havia se tornado, avançasse contra. Rafael conseguiu escapar por uma janela lateral, mas sabia que o tempo estava acabando. Ele correu até Ana, ofegante, tentando explicar o que tinha visto. Eles estão aqui, no meio da cidade. Ana não duvidou. Precisamos descobrir como parar isso antes que seja tarde demais. Mas Rafael sabia que agora o jogo havia mudado. Não era apenas uma questão de investigar. Era uma luta pela sobrevivência. Enquanto Rafael tentava processar o que havia acontecido, ele olhou pela janela do quarto onde estavam. Na praia, sob a luz da lua cheia, ele viu várias silhuetas. Algumas ainda tinham formas humanas, mas outras já haviam se transformado completamente. Eles estavam. A lua cheia subia lentamente no céu, tingindo Praia das Almas, com um brilho prateado que parecia iluminar até os recantos mais sombrios. No entanto, a cidade não estava mais cheia de risadas e música. O silêncio reinava. As ruas estavam desertas, com as janelas trancadas e as luzes apagadas. Todos os que tinham coragem o suficiente para ficar estavam escondidos atrás de portas trancadas. Rafael e Ana caminhavam rapidamente em direção ao cais. Tinham pouco tempo. Você acha que eles realmente vão aparecer? Ana perguntou, segurando uma lanterna que tremia ligeiramente em sua mão. Rafael olhou para ela. Eu tenho certeza. E desta vez não vão se esconder. No cais, um pequeno grupo de pescadores aguardava. Homens endurecidos pelo trabalho árduo, com expressões que misturavam medo e determinação. Entre eles estava Jorge, o líder improvisado, que segurava um arpão com as mãos firmes. Vocês têm certeza disso? Perguntou Ana. Não vamos ficar sentados esperando que nos transformem em comida, respondeu Jorge. Sabemos o que estamos enfrentando. Os pescadores trouxeram facões, arpões e até redes reforçadas com arame. Um deles segurava um velho revólver, embora admitisse que tinha apenas 3 balas. Eles são rápidos, mas não são imortais, disse Jorge. Ferimentos profundos os enfraquecem. E o mais importante, não deixem que eles se aproximem demais. Rafael sabia que as chances estavam contra eles. Eram poucos, mal armados, e enfrentariam algo que não deveria existir. Mas não havia outra opção. O primeiro uivo quebrou o silêncio como um vidro se estilhaçando. Rafael sentiu um arrepio correr pela espinha. Não era apenas um som, era um chamado, uma declaração de que a caçada havia começado. Os lobisomens surgiram das sombras, movendo-se rápido demais para serem vistos claramente. Eles atacaram as ruas principais, onde os turistas mais desprevenidos haviam decidido ignorar os alertas e continuar suas festas. Rafael e os outros chegaram ao centro da cidade tarde demais para salvar as primeiras vítimas. As criaturas eram piores do que Rafael imaginava. Seus corpos eram híbridos grotescos de homem e lobo, com músculos deformados e dentes afiados que brilhavam sob a luz da lua. Eles não eram apenas assassinos. Eram predadores que caçavam com uma crueldade que parecia quase deliberada. Formem um círculo, Jorge gritou, enquanto os pescadores lutavam para repelir o ataque. Rafael tirou fotos enquanto golpeava com uma faca curta.
A câmera era seu instinto, mas ele sabia que não estava ali apenas para documentar, estava lutando por sua vida. No meio do caos, Ana conseguiu capturar um dos lobisomens usando uma rede reforçada. Apesar de sua força, a criatura estava enfraquecida, e os dois conseguiram mantê-la contida o suficiente para que Ana estudasse os padrões em seu. São marcas rituais, ela disse, ofegante. O que isso significa? Rafael perguntou. Eles estão marcados para o sacrifício. Precisam de 13 turistas. É o que ativa a transformação completa do. Então precisamos impedir. Ana balançou a cabeça. Já mataram pelo menos 9. Não podemos deixar que alcancem 3. As pistas levaram Rafael e Ana ao antigo farol da cidade. Uma estrutura que havia sido abandonada há décadas. O lugar era perfeito, isolado, sombrio, e com uma vista completa do mar iluminado pela lua cheia. Ao entrarem no farol, perceberam que o ritual já estava em andamento. No centro do salão principal, um lobisomem maior do que qualquer outro que tinham visto estava de pé. Cercado por marcas rituais desenhadas com... Era o Alfa, e seus olhos brilhavam com uma inteligência sinistra. Os corpos das vítimas estavam empilhados nas laterais, e o cheiro de morte era sufocante. O Alfa rugiu quando os viu, sua voz reverberando pelas paredes do farol. Segure ele! Rafael gritou para Ana, enquanto Jorge e os outros pescadores, que haviam seguido o rastro, tentavam atacar a criança. O Alfa era implacável. Seus movimentos eram rápidos demais, e sua força sobre-humana. Ele rasgou as redes e atacou com violência, ferindo vários pescadores. Ana tentou atrair sua atenção, jogando objetos para distraí-lo enquanto Rafael se aproximava do altar no centro da... No altar, havia uma faca ritualística que parecia ser a única coisa capaz de ferir seriamente o Alfa. Rafael a pegou, mas antes que pudesse atacar, o lobisomem o derrubou. Rafael sentiu os dentes da criatura cravarem em seu ombro. A dor era indescritível, mas ele conseguiu fincar a faca no peito do Alfa. Ana aproveitou o momento para completar a destruição das marcas rituais, apagando o símbolo que mantinha o poder do Alfa. Com isso, o ritual foi interrompido, e o lobisomem caiu no chão, sua forma se dissolvendo em uma mistura grotesca de pelo e... Rafael se levantou com dificuldade segurando o ombro ferido. Ele sabia o que significava ter sido mordido. Ana olhou para ele, o rosto cheio de preocupação, mas não disse nada. Ambos sabiam que era uma batalha que ele teria que enfrentar só. Os sobreviventes saíram do farol, mas a cidade estava irreconhecível. Corpos espalhados pelas ruas, casas destruídas, e o cheiro de sangue ainda pairando no... Na manhã seguinte, Rafael deixou Praia das Almas. Ele não disse para onde estava indo, e Ana respeitou seu silêncio. Ela sabia que ele estava fugindo de algo, ou talvez tentando proteger os outros de si. No ônibus, enquanto a estrada se estendia à frente, Rafael olhou para o reflexo no... Seus olhos brilhavam levemente sob a luz do sol, e ele ouviu, ao longe, um uivo solitário que parecia chamar.